Boa tarde, senhoras e senhores. Marcos Kazan aqui falando com vocês, dando sequência a mais uma aula do nosso tutorial sobre Arduino. Hoje eu não vou falar sobre código, eu não vou falar sobre placa. Hoje eu vou falar sobre um fundamento básico da elétrica e da eletrônica, que é a lei de Ohm, que é o que a gente utiliza para conexão entre o nosso Arduino e os periféricos, botões, LEDs, relés e qualquer outra coisa eletrônica que seja ligada à nossa placa. Esse é um assunto aí de bastante dificuldade da maioria dos programadores, principalmente o pessoal que não teve a parte de eletrônica, sabe a parte de programação, mas não teve eletrônica, e que, na verdade, é talvez o aspecto mais importante aí do porquê as pessoas se interessam pelo Arduino, que é justamente para poder se conectar entre um software e o mundo real, né? Eu sei que a maioria deve ter tido essa parte de elétrica, lei de Ohm, no colegial, mas a grande maioria também não entendeu no colegial. Às vezes fica aquele trauma assim, né, de uma matéria que foi difícil de entender. Então eu vou tentar explicar de uma maneira básica, sem fazer muito rodeio e utilizando aí uma pequena história para a gente poder fazer uma alusão ao assunto e tentar entender com alguns aspectos um pouco mais práticos. Vamos lá. Imagina que na minha casa tem uma caixa d'água. E imagina que eu enchi essa caixa d'água com água. Dessa caixa d'água sai um cano. E esse cano dá num ralo, numa pia, em algum lugar assim. Pois bem, essa água vai ter uma altura entre o topo da água e o lugar onde a água está saindo, tá? Além disso, esse cano vai ter uma certa largura e, dessa maneira, em função da gravidade, vai surgir ali uma corrente de água. A água vai fluir por esse cano. Muito bem. Da física, a gente sabe que pressão da água ela é proporcional a essa altura, né? A partir dessa formulinha aí, né? Pressão da água é igual a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A gente não precisa saber dessa fórmula, é só para fazer uma alusão. Então, tendo isso em mente, a gente sabe então que a altura é proporcional à pressão. Então, quando eu falar altura, eu estou na verdade falando pressão da água, tá? Vamos dar sequência. Imagina que por um acaso eu diminuo essa altura. Então eu vou estar diminuindo essa pressão, tá? Mantendo a largura do cano. Só diminuir a altura, diminuir a pressão. O que vai acontecer com a corrente de água? A corrente de água vai diminuir. Então, se eu abaixo a pressão, diminui a corrente de água. Consequentemente, se aumentasse a pressão, também aumentaria essa corrente de água. Então a gente percebeu que a corrente de água ela é proporcional à pressão da água. Beleza? Maravilha. Agora imagina que eu volto à mesma situação. Eu fixei a pressão, fixei a altura da água. E agora o que eu vou brincar é a largura do cano. Se eu aumentar a largura, vai aumentar, consequentemente, a corrente de água. Então, eu percebo que a resistência que o cano oferece à passagem de água vai alterar o fluxo da corrente de água. Então, se eu aumentar a largura, eu diminuo a resistência à passagem de água. Então vai passar mais água. Se eu diminuísse a largura, eu estaria aumentando a resistência à passagem de água e diminuiria a corrente de água. Então, a corrente de água é proporcional à largura do cano, que por sua vez, a resistência desse cano é proporcional ao inverso da largura do cano. Quanto maior a largura, menor a resistência. Quanto menor a largura, maior a resistência. Dessa maneira, a corrente de água vai ser proporcional ao inverso da resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente de água. Quanto menor a resistência, maior a corrente de água. Beleza? Maravilha. Tendo isso em mente, então, eu sei que a pressão vai ser proporcional, diretamente proporcional à corrente de água. Se a pressão aumenta, a corrente de água aumenta.
A resistência também tem uma proporcionalidade com a corrente de água. Se a resistência aumenta, a corrente de água diminui, são inversamente proporcionais. Pois bem, dessa maneira a gente percebe que a corrente de água é proporcional à pressão. A corrente de água ela é proporcional ao inverso da resistência. Se eu juntar as duas coisas, a corrente de água é proporcional à divisão entre a pressão e a resistência. Se eu isolar a variável pressão para o lado e juntar as outras duas, agrupar, vai dar aqui, pressão é proporcional à corrente de água vezes a resistência do cano. Tudo bem? Maravilha. Então, estamos lá. Chegamos a essa fórmula, que pressão é proporcional à corrente de água vezes a resistência, o produto das duas coisas. Essa fórmula me lembra muito aquela fórmula que a titia ensinou no colegial. Tensão igual a resistência vezes corrente, a lei de Ohm, U igual a RI. Essa era a analogia que eu queria fazer. Se você entendeu, com um exemplo mais palpável, água, que todo mundo conhece, como é que funciona a relação entre pressão da água, fluxo, quanta água passa pelo cano e a resistência do cano em cima da água, você vai entender a elétrica básica, a lei de Ohm. Imagina que eu tenho uma bateria. E imagina que eu tenho uma lâmpada. Se eu ligar a bateria e a minha lâmpada com fios, vai fluir uma corrente elétrica pelos fios que vai acender a minha lâmpada. Então, a minha bateria faria o papel de caixa d'água. A diferença entre potencial elétrico entre os polos equivale àquela pressão da água. A minha lâmpada oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então a minha lâmpada ela vai ser como se fosse aquela resistência do cano, a passagem elétrica. E a corrente elétrica mesmo vai ser equivalente à passagem de corrente de água, o fluxo de água. Corrente elétrica nada mais é do que elétrons passando por dentro de um condutor. Então eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho uma corrente de elétrons, da mesma maneira que eu tenho uma corrente de moléculas de água. Beleza? Vamos lá. Então, se eu tenho tensão igual a resistência vezes corrente, eu consigo calcular tudo isso. Agora, imagina então que eu tenho uma bateria, esse símbolo da esquerda é o símbolo da eletrônica para fontes de tensão, então bateria, fonte, qualquer tipo de fonte de corrente contínua, é esse símbolo, e o símbolo da direita é o símbolo para resistor. Então eu tenho uma fonte ligada a um resistor por fios. Digamos que essa fonte tenha 5 volts. Eu vou utilizar o exemplo de 5 volts porque é a tensão que sai da maioria dos Arduinos. Tá? E normalmente a eletrônica ela é baseada em 5 volts. Então tá aí. Tem uma fonte de 5 volts, tem um resistor de 250 ohms de resistência. Isso é a resistência à passagem de corrente elétrica. Se eu ligar os dois componentes, dessa maneira eu vou ter uma corrente elétrica fluindo nesse sentido aí, do positivo para o negativo. Aplicando a lei de Ohm, U igual a RI, então eu terei que 5 volts é igual a 250 ohms vezes a corrente, que eu não sei o quanto é. Como é que eu vou descobrir? Vou isolar a variável. Corrente é igual a 5 volts sobre 250 ohms, que vai dar 20 mA, 0,02 amperes. Passando a vírgula, 20 mA. Tá ficando mais fácil? Agora, o próximo conceito. Imagina que eu liguei não um, mas 2 resistores em série. Esse tipo de ligação aí chama série. Muito bem. Então eu tenho os mesmos 5 volts de um lado, e vamos exemplificar que eu tenho aí um resistor de 50 ohms e outro de 150 ohms, por exemplo. Tá? Podia ser qualquer valor. A minha bateria vai enxergar a soma dos dois. Ela não está enxergando um resistor de 50 e um resistor de 150. Para ela, é a soma. Então, a resistência aparente para a bateria vai ser 200 ohms. 50 mais 150, 200. Calculando U igual a RI em cima desses 200 ohms, vai dar
25 mA saindo da minha bateria. Aí tem uma coisa interessante. Qual é a tensão de cada um desses resistores? A tensão do resistor que você escolher, então U de X, ela é igual à tensão total, U total, vezes o resistor escolhido sobre a resistência total. Então, por exemplo, vamos fingir que eu quero aí saber qual é a tensão que tá se formando em cima do resistor de 50 ohms. Então vai ser 5 volts vezes 50 dividido por 200, que vai dar 1,25 volts. A mesma coisa pode ser feita para o outro resistor, que vai dar 3,75 volts. Repara que a soma dessas duas tensões é igual à tensão total também. Tá? Então, a tensão sempre vai se conservar, vai ser sempre a tensão total, ela vai se dividir entre os componentes que estão ligados em série. Tá bom? Essa em cima é a maneira de se calcular a tensão sobre o resistor escolhido sobre a resistência total, vezes a tensão total vai dar a tensão naquele indivíduo. Muito bem, próximo conceito. Digamos que eu tenho uma ligação em paralelo, né? Então está ligado em 5 volts e a corrente vai se dividir entre os dois. Se a gente fingir aí que a gente tem um resistor de 200 ohm e outro resistor de 250 ohm, a tensão nessa ligação vai ser a mesma nos dois, 5 volts em cada um, diferente do exemplo anterior que a tensão se dividia entre eles. Nesse, cada um está ligado diretamente aos terminais da bateria, então cada um recebe 5 volts. No primeiro resistor, aplicando U igual a RI, eu vou ter 25 mA. No segundo resistor, aplicando U igual a RI, eu vou ter 20 mA. Qual a corrente total que está sendo drenada da minha bateria? Nada mais é do que a soma das duas. Corrente total igual a corrente do primeiro resistor mais a corrente do segundo resistor. Se eu tivesse outros em paralelo, somava também, vai dar 45 mA. Eu espero que isso tenha clareado um pouco as ideias a respeito da lei de Ohm. Nos próximos exemplos eu vou usar esses conceitos para explicar como ligar um LED, como ligar um botão, como ligar um relé, como ligar um motor, como ligar qualquer coisa que você queira ligar no seu Arduino para interfacear com o seu software. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aí embaixo do vídeo, tá? Não esquece de seguir o canal e não esquece, por favor, de clicar no link do patrocinador para eu continuar criando esses vídeos legais. Um abraço para todo mundo e até a próxima.